Graça e paz. Nós espero que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 7 da revista Palavra de Vida, o preço do resgate. E o texto está baseado em Romanos 3, 23, que nos fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também Romanos 6, de 16 a 22, que fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecerdes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós estaremos falando nessa aula sobre o resgate das nossas almas, o preço que foi pago. Esse tema, o preço do resgate, ele é muito interessante. Por quê? Resgate significa o quê? Significa pagar o preço para livrar alguém das consequências daquilo que fez. A primeira vez que foi usada essa palavra foi na Ilíada, quando os gregos estavam com o corpo de Heitor. E os troianos queriam esse corpo de volta para eles. Então, eles pagaram um resgate. E aí foi usada uma palavra pela primeira vez ali, que é no grego litron. O que significa litron? Essa palavra é grega. Ela significa resgate ou redenção. E é o ato de pagar a dívida de alguém para deixar essa pessoa livre. Esse tema, resgate, ele aparece 10 vezes no Novo Testamento, enquanto que no grego clássico apenas 8 vezes, dada a importância que a Bíblia dá para essa palavra, resgate ou redenção de todas as pessoas. Eu quero falar com você sobre o termo redenção no Antigo Testamento. Interessante que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e posteriormente foi traduzido para o grego, tendo recebido o nome de Septuaginta. E Septuaginta, nós vemos esse termo novamente, litron, sendo usado quando se pagava o preço do pecado através do resgate de um animal. E esse animal, ele era sacrificado para a remissão dos pecados. E esse entendimento é trazido para o Novo Testamento. E ele se aplica em Cristo Jesus. A teologia é considerada por alguns meio complicada, mas a teologia ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. E nós vamos ler, aqui eu vou ler para os irmãos, o que quer dizer redenção, né? É a definição teológica dessa palavra. Quer dizer, incluir tudo aquilo que chamamos de salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna.
ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. A pessoa é escrava do pecado, ela encontra sua liberdade em Cristo. Outrora nós éramos escravos do pecado. Nós não merecíamos nada, né? Mas Jesus, com seu amor grandioso, ele veio ao mundo, sofreu amargamente e nos resgatou do pecado, da nossa condição, do pecado triste, ali naquela cruz. E por isso nós hoje podemos ser chamados filhos de Deus, né? Nós somos filhos por adoção. Nós saímos da nossa triste condição do pecado, né? E fomos resgatados por Jesus. E Jesus, ele tem muitos títulos, mas um dos títulos assim maior de Deus, que para nós é muito bom, é Redentor. Ele é o nosso Redentor, né? Ele nos salvou da perdição eterna. E nós somos resgatados hoje por Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele nos tirou das trevas e hoje nós podemos herdar, né, os céus. Nós somos herdeiros da promessa do Senhor. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Por isso a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Redenção ou resgate é a essência da salvação, significa que fomos comprados para Deus. Devemos reconhecer que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém e nem mesmo donos da nossa vida. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser, para sermos do Senhor. Lembremos do que diz 1 João 4 e 5,19. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é mais do que o dono antigo, o pecado. Em Gálatas 5:1 diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos dobrais novamente ao jugo da escravidão. Então nós fomos comprados, o preço foi alto naquela cruz, né? Foi muito sofrimento de Jesus ali por nós. Que nós possamos estarmos sempre nos colocando à disposição do nosso Deus, né? Reconhecendo sempre esse grande sacrifício ali na cruz, aquele resgate. Senão nós estaríamos na mais miserável condição de pecadores, né? Sem nunca sermos resgatados da imundícia do pecado. Que nós possamos sempre estarmos colocando nas mãos do Senhor. Ele nos comprou. Nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós possamos a cada dia, irmãos, estarmos deixando Deus falar profundamente os nossos corações, que possamos permanecer firmes, que não possamos dar lugar ao diabo na nossa vida, que não possamos ser co-participantes do pecado, mas que nós possamos somente sermos participantes da glória do nosso Deus, porque assim Ele fez, né? E que nós possamos propagar isso, falar de Jesus àqueles perdidos, àqueles que precisam de ouvir do Senhor, para que eles também possam ser resgatados do pecado e ter essa redenção nos céus com o Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, que possamos ter uma semana de paz, uma semana onde o Senhor Jesus esteja conosco a cada passo, a cada momento. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família de cada um.